a regra de fé e prática da nossa vida. E nós precisamos e necessitamos dessa palavra. Eu não sei como foi a sua semana, mas cada um teve a sua luta, sua prova, sua dificuldade, né? E venceu. Está aqui na casa de Deus. É bom estarmos juntos, né? E compartilharmos juntos, orarmos, né? Estarmos na presença do Senhor. A única coisa, né, especial, mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Na presença dele, tudo é diferente, tudo muda, né? Tudo chega à ordem, tudo vai para o seu lugar certo. Nós vamos ver aqui, no livro de Ageu, o livro de Ageu, né, antes de Zacarias, pé de Malaquias, aí é um livro pouco lido, só tem 2 capítulos, mas nós vamos ver algumas coisas aqui. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Está aí quase no final do Velho Testamento. Tem Ageu, Zacarias, e aí vem, né, Malaquias. Então, Malaquias, Mateus. Exatamente. Então, Ageu, Zacarias, Malaquias e Mateus. Ageu, vamos ver Ageu aí. Em casa, os irmãos vão ter mais oportunidade de ler para poder se enriquecer mais aí disso que nós vamos ver aqui. Nós intitulamos nesta noite a nossa palavra, lançando fora o desânimo. Desanimado, ninguém pode fazer nada. E como veio o ânimo? Como nós alcançamos, né, o ânimo? Só na presença do Senhor. Só com o Senhor. Nele resolvemos tudo, nele nós temos, né, como nos animar. E nós vamos ver aqui, todo o texto, né, do capítulo 1, Ageu 1, de 1 a 15, eu não vou ler aqui para não, né, tomar todo o tempo. Mas durante a passagem aqui, aquilo que nós formos falando, nós vamos ler os versículos, para nós termos base do que nós vamos, né, ouvir. Amém? Amém. Então, nós vamos ver aqui um povo desanimado, um povo que estava, né, recém-chegado de Babilônia, cuidando das suas casas, cuidando das suas coisas, cuidando tudo aquilo que era deles, mas havia algo que eles não estavam percebendo. A casa do Senhor estava abandonada, né, e precisava edificar a casa de Deus. O templo estava, né, sem cuidados. Eles estavam cuidando daquilo que era deles, porque eles estavam precisando, né, tinham vindo de Babilônia, tinham vindo, né, de uma prisão, de algo que tinha sugado da vida deles, e agora eles estavam aqui para reedificar o templo, que estava caído, que estava, né, totalmente destruído. Então o povo, eles estavam ocupados com suas propriedades, casas e necessidades. Por isso Deus, ele levantou 2 profetas para animá-los, porque tudo isso que estava acontecendo na vida deles trouxe desânimo. E como cuidar da casa de Deus? Como edificar a casa de Deus desanimado? Então nós precisamos de ânimo. Amém. Precisamos da presença de Deus. Precisamos de edificar a casa de Deus. E qual é a casa de Deus que precisa ser edificada? Diga assim: a minha vida. A minha vida. Qual é a casa de Deus que precisa ser edificada? A minha vida. Então, eles estavam cuidando de suas casas, cuidando, né, de muitas coisas, e aí saíram da presença de Deus. E saindo da presença de Deus, o que é que vem? O que é que aparece? Desânimo. Eles ficaram desanimados. Versículo 4. Coloque o versículo 4 aí, por favor, meu irmão. Ageu 1, 4.
versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus está despertando ali, né? Levanta o profeta e Deus começa a falar, porque a casa de Deus estava destruída. Eles estavam desanimados, estavam cuidando das suas próprias casas. Há algum erro em cuidar da sua casa? Não, pelo contrário. Eu preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar de tudo aquilo que Deus tem me dado. Preciso cuidar do meu carro, preciso cuidar da fazenda, preciso cuidar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Mas não podemos deixar a presença de Deus. Não podemos nos afastar das coisas de Deus, ou cuidar só daquilo que é nosso e deixar as coisas de Deus. Porque isso vai trazer o desânimo. E isso vai nos trazer, né, tristeza. Porque não vamos ter a presença de Deus. Então foi isso que Deus fala aí. O povo precisava de ânimo, encorajamento e visão para retornarem a edificar a casa de Deus, né? Versículo 12 e depois 12 a 15. Então o povo precisava, né, desse levantar para edificar a casa de Deus. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o resto do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta, né, os profetas e começa a falar para o povo, para trazer ânimo, para que o povo entre, né, na presença de Deus, para que o povo pudesse edificar a casa de Deus que estava abandonada. Então, desanimado, eles não podiam fazer nada. Desanimado, né, nós vemos aí as donas de casa quando está desanimada, nem lavar prato, nem lavar roupa, nem, né, os homens, né, o marido então, desanimado, não lava prato, não lava o carro, não lava nada, não cuida de nada, né? Porque o desânimo nos toma, o desânimo nos paralisa. Então nós precisamos de ânimo na nossa casa, nosso dia a dia, né? Durante a semana, quantos tiveram aí durante a semana um desânimo? Não sei por que causa, não sei por quê, mas desânimo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar essa situação na sua vida. Amém? Deus quer mudar essa situação, Deus quer virar essa chave na sua vida, para trazer o ânimo, né, na nossa vida, na nossa igreja. Então veja só, versículo, né, nós vimos 12 a 15. Então Ageu, ele trouxe uma palavra, exortação equilibrada, expôs a verdadeira situação do povo, e o motivo do desânimo e insucesso de cada um. No versículo 6, olha só, ele mostra realmente qual foi o motivo disso, desse desânimo, desse insucesso que eles tiveram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Quem vai ter ânimo num negócio desse, né? Plantou, foi lá, colheu pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo no saco furado, numa bolsa furada. O que é que acontece? Recebeu, colocou, gastou. Não tem mais. Olha o desânimo. Olha só a área financeira desse povo. Olha como é que estava esse povo. Olha o desânimo desse povo. Como é que esse povo vai cuidar, vai reedificar o templo, a casa de Deus? Então havia, né, um desânimo, uma tristeza. O versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu... Agora preste atenção, uma coisa aqui tremenda.
O que trouxeram para casa, eu Dissipei. quem? Deus. Deus. O próprio Deus. Ó. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria. Então eles estavam, né, naquela preocupação, naquela ação, com tudo que era deles, mas a casa de Deus estava destruída. Precisava ser edificada. Então o que é que nós aprendemos aqui com esse profeta Ageu? O que é que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus? Que a primeira coisa que nós devemos fazer é cuidar das coisas da casa de Deus. Há um texto que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Então o primeiro é o quê? O reino de Deus. Eles esqueceram. Primeiro Deus, primeiro reino, primeiro o que é de Deus. Uma das coisas que Deus me falou quando Ele me chamou para o ministério foi o seguinte: Ele disse assim: se você cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar das suas. Olha que coisa tremenda. E nunca faltou nada, e não tem faltado em área nenhuma, porque Ele tem suprido. Nós tentamos, nós lutamos para cuidar, para estar na sua presença, lutamos todo dia, todo momento, e Ele se coloca, né, para nos abençoar. O ânimo vem do Senhor. Por isso que primeiro é Ele, por isso que primeiro é o Senhor. Nós precisamos nos colocarmos, né, nessa posição. E hoje Ageu está nos chamando essa atenção para que nós possamos cuidar da casa de Deus, da nossa vida nele. Eu preciso da presença de Deus. Eu vi aqui quando o Dudu estava cantando, né, ele, quando ouviu aquela música, ele olhou para si mesmo e viu aquilo que ele falou. E é difícil a gente se aproximar de Deus. É difícil a gente clamar e buscar constantemente a presença de Deus. Sabe por quê? Nós vamos ver a nós mesmos. Quem eu sou? Como estou? E aí eu vou precisar de uma restauração, de uma libertação. Precisar de estar mesmo na presença de Deus constantemente. Nós não podemos nem dar uma saidinha, daquela saidinha que às vezes acontece, né, todo ano, né, os presos tem aquela saidinha, e aí o que é que acontece na saidinha? Muitos vão fazer, né, roubar, vai fazer as mesmas coisas que fez, que levou eles para lá. Então nós precisamos estar na presença de Deus. Deus, eu não quero sair da tua presença, eu me conheço. Fora da tua presença eu não sou nada, não sou ninguém, não posso nada. Não sou nada. Eu preciso da tua presença constantemente. Preciso desse ânimo, eu preciso do Senhor. Eu preciso, Senhor, da tua presença. E aí quando vem a presença de Deus, nós vamos ver mais ainda que necessitamos mais, porque nós vemos quem somos. E é assim, né? Nós nos vemos. E aí, aquela guerra, aquela luta para deixar Deus transformar a nossa vida. Eu preciso, eu quero, Deus age, eu sou teu, a igreja é tua, o povo é teu, nós somos teu, somos casa do Senhor. Deus, muda o que precisa ser mudado, tira os móveis do lugar, né? Tem uma música que fala isso, né, Dudu? Tira os móveis do lugar, e é difícil isso, viu? Já viu isso, assim como é na escola? A gente senta aqui nesse lugar, põe seu irmão aqui, nesse lugar, ele senta aqui, né? Aí a gente coloca o guarda-roupa aqui, ele só fica aqui. A gente coloca a mesa aqui, ela só fica aqui. Coloca as coisas aqui, e quando tira de lugar, já viu quando às vezes o marido sai, a mulher arruma a casa e muda, faz uma mudança da cama, botou daqui para o lado de cá, botou a
a cristaleira que era ali do outro lado. Aí o pai chega a ficar todo sem jeito, mudou a casa, o que foi que houve? Estou em casa, é minha casa, será que é a mesma casa? Porque é difícil uma mudança, é difícil mudar, é difícil tirar as coisas do lugar. E nessa música diz: Senhor, tira, muda, tira as coisas de lugar, muda a minha vida. Nós estamos acostumados com aquilo e não deixamos o Senhor mudar, o Senhor tirar o que precisa ser tirado. Então nós precisamos deixar Deus mudar a nossa vida. Eu quero, eu preciso. E nesta noite Deus está falando comigo, conosco. Então, versículo 9 nós temos, né? O povo estava trabalhando e dedicando-se na lavoura, mas o resultado obtido era insuficiente. Eles estavam trabalhando, não estavam de braços cruzados, não estavam parados, não estavam quietos, estavam trabalhando, estavam na lavoura, estavam fazendo, agindo, fazendo o que tinha que fazer, mas precisava da presença do Senhor. Nós temos nossos afazeres, todos aqui têm seu emprego, têm seus afazeres, todos nós, todo dia a dia, e precisamos todos os dias fazer. Se não fizer, o negócio complica. Não limpar a casa, se não lavar o carro, se não cuidar das coisas, se não pagar as contas, se não agir, o negócio pega. Nós precisamos disso. Mas em primeiro lugar, a presença do Senhor. A presença de Deus. Sem a presença de Deus, não vai adiantar. Vou trabalhar muito, vou plantar muito, vou colher pouco. Falta o quê? O que é que está faltando? Arar a terra? O que é que está faltando? Cuidar do terreno? O que é que está faltando? Colocar mais arado? Não, sei. A presença de Deus. Às vezes a gente está correndo atrás de tudo, da perfeição aqui, perfeição ali, perfeição lá, aquilo aqui, aquilo lá. Mas a presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus vai agir quando nós estivermos e buscarmos a sua presença. Então tudo parecia dar errado. Semeavam muito, colhiam pouco, comiam, mas não se fartavam, recebiam salário, mas parecia vazar. Por que esta situação? Por que isso? Aí agora, abandonaram o primordial, a edificação da casa de Deus. Versículo 7, olha o que disse Ageu no versículo 7. Olha só, abandonou o primordial, a edificação da casa de Deus. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja onde os seus caminhos levaram. Olha como é que está a situação. Plantando muito, colhendo pouco. Olha como é que está a situação. E Deus está agindo, Deus está falando, Deus está mostrando. Graças a Deus, Deus ele nos revela. Deus ele fala conosco. Deus falou com Moisés, falou com Abraão, falou com todos aqueles homens dele ali no Velho, no Novo Testamento. E Deus continua falando. Deus fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e dar lugar àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu preciso da presença de Deus. Posso ter tudo, mas sem Ele não vale nada, não é nada. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, porque eles abandonaram o primordial, Considerai o vosso passado. Olha o que aconteceu, olha de onde vocês vieram, olha onde vocês estavam. Babilônia, vocês estavam presos, vocês estavam longe, vocês estavam afastados e agora estão da mesma forma, querem a mesma coisa, querem estar do mesmo jeito. Diante dessa exposição, o povo passou a compreender onde haviam errado. E imediatamente o espírito de Zorobabel e de Josué
foi despertado e voltaram à obra. Versículo 14. Voltaram à obra. Voltaram para edificar a casa de Deus. Assim o Senhor encorajou, olha aí, precisava de quê? Coragem. Coragem. Lançar fora o desânimo. A coragem. Vamos agir nele, no Senhor, com a presença dele, nele, por ele, para ele. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o resto do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Eles levantaram, eles começaram agora a trabalhar, a edificar a casa de Deus. Graças a Deus, quando o profeta se levantou e revelou porque eles estavam vivendo aquela situação, porque aquele desânimo, porque nada acontecia como deveria acontecer. Quem planta muito tem que colher muito. Quem come tem que se fartar. Quem bebe tem que tirar a sede, dessedentar a sede. Mas o que acontece? Isso não estava acontecendo. Por quê? Deixaram o primordial. Edificar a casa de Deus. Então, Deus sabia que se os líderes fossem encorajados e animados, o povo seguiria o exemplo. Aí Deus levanta os profetas. Deus levanta os profetas, né? E traz os profetas para o ânimo, né? Profeta desanimado, misericórdia, né? Cadê a presença de Deus? Cadê Deus, né? E aí Deus começa despertando, tirando o desânimo dos líderes, né? Do profeta. E o povo segue. Quando o povo viu que os líderes estavam, né, animados, juntos, e os líderes agora levantou, vamos edificar a casa, vamos estar juntos, nós dependemos uns dos outros, vamos buscar a presença de Deus, vamos orar uns pelos outros. Ei, a oração é a chave mestra. Vamos estar orando, vamos clamar uns pelos outros. Está desanimado? Eu quero orar por você. Eu estou desanimado, eu quero que você ore por mim. Ei, vamos estar juntos, animados. Vamos plantar e colher. Vamos comer e se fartar. Vamos buscar a presença de Deus. Precisamos disso. E graças a Deus o povo viu o ânimo, né, dos líderes, dos profetas, e aí agiu. E Ageu sabia que a bênção estava ligada à edificação da casa. A bênção está ligada à edificação da casa. A bênção está ligada à presença do Senhor. Tem muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Já orei por pessoas que disseram assim: pastor, eu quero que o senhor ore para Deus abrir a porta do emprego. Orei. Ele conseguiu um emprego, pastor, e sumiu da igreja. Só quis o emprego. Pastor, eu quero que o senhor ore para que Deus cure essa doença. Amém, vamos orar. Ora, curou, não apareceu mais. Isso é assim. E aí, né, querem a bênção, mas não querem o abençoador. Nós precisamos da presença do nosso Deus poderoso. Amém? Ele é o abençoador. É Ele que nos abençoa. E aí, quem voltasse a edificar estaria acionando a chave da bênção. Este é um princípio infalível, imutável da palavra de Deus. Quem volta a edificar a casa de Deus, quem volta para a presença de Deus, quem volta-se para Deus, Deus volta para ele.
O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. É a palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar a presença, estar na presença, viver na presença, edificar a casa, e vai ter uma virada na nossa vida. Vai ter uma virada. A chave vai virar. A presença de Deus é tudo. Se somos para Deus, Deus será para nós. Isso é certo, irmãos. Se somos para Deus, Deus é para nós. Então Ageu mostra, né? Tudo isso ao povo. Então todo o povo se humilhou diante do Senhor e voltou à edificação. Quando o povo se humilhou, reconheceu que estava cuidando das suas coisas e não edificando a casa de Deus, e voltou para edificar a casa, houve uma grande mudança. Chegou o ânimo, chegou a alegria, começaram a plantar e colher, porque Deus estava presente. Tudo que nós vamos fazer é se Deus permitir, se Deus quiser. A Bíblia diz que nós podemos até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tudo é nele, é por ele e é para ele. Então Ageu, ele mostra a paz, a alegria, a tranquilidade, a prosperidade está ligada à edificação da casa de Deus. Voltem, e aí o povo volta. A presença de Deus para a edificação da casa, e tudo muda, né? Vocês vão ler esses 2 capítulos aí, vamos ver tudo aí nesse livro de Ageu. São 2 capítulos, né? E precisamos de uma visão que atraia, né? Uma revelação de Deus cada dia, para que nós possamos estar na presença dele. Eu preciso da presença de Deus. Amém? Nós precisamos da presença de Deus. Fora é desânimo. Fora nada dá certo. Pode até conseguir uma coisa aqui, outra ali, né? Pode até juntar alguns amigos, dar umas risadas, umas alegrias assim, mas a verdadeira alegria é na presença do Senhor. O ânimo, o vigor, tudo que nós precisamos está nele. E ele já fez tudo isso. Na oração ali, o pastor Francisco falou sobre isso. Tudo está consumado. Tudo foi feito por Cristo na cruz para nós. Não precisa fazer nenhum sacrifício mais. Nenhum sacrifício. Todos nós que somos cristãos, precisamos só de uma coisa. Basta uma coisa. Somente uma coisa. A presença do Senhor. Na presença dele, tudo muda. Amém? Amém? E eu creio e declaro em nome de Jesus que essa semana você, nós estaremos na presença do Senhor. Amém. Deus vai dar uma virada, a chave vai virar e você vai testemunhar desse amor, dessa graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar a Ele. É interessante quando nós começamos a adorar, começamos a entrar na presença dEle em adoração, tudo muda, cadeias são quebradas, vidas são libertas. Lembra de Paulo e Silas na cadeia, 12 horas, meia-noite, 24 horas do dia, né? Meia-noite. E aí o que é que acontece? De repente, ele começa a louvar, cantar, adorar, e as cadeias se abrem. Não foi só de Paulo e Silas, de todos. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, as cadeias são quebradas, portas se abrem. Vamos adorar a Ele, amém? Glória a Deus.